fazer toda a apresentação aqui. Mas eu gosto também de usar os dois braços para falar e vai ser bom ficar com o microfone pendurado. Boa noite a todas as pessoas. Que alegria vir aqui nesse dia preguiçoso de chuvinha e encontrar um teatro tão cheio de pessoas que estão sonhando com outro futuro. Estou até meio nervosa de estar aqui na frente de tantas pessoas, apesar de também ser professora e estar em contato diário, né, com muitas pessoas. Vocês são todas carinhas novas para mim, então vai ser uma novidade estar aqui. Eu estou representando a Pró-Reitoria de Extensão, estou no lugar da Pró-Reitora de Extensão, professora Kelly Cristina, que está desfrutando das suas merecidas férias. E eu queria compartilhar um pouco com vocês o que é a extensão universitária, para vocês também já se ambientalizando com esse lugar, porque se tudo der certo, e a gente torce para que sim, vocês serão estudantes universitários e a extensão é uma parte muito significativa da formação de vocês. Mas antes quero falar um pouquinho de como se dá esse apoio da Pró-Reitoria de Extensão ao cursinho. Então, o professor Marlon já trouxe um pouco desse histórico, há quanto tempo, os campos, né, os lugares em que o cursinho acontece aqui em São Carlos, mas também tem cursinho nos outros campos da UFSCar. E a ProEx tem estado mais presente nesse apoio, mais ou menos há uns 15 anos atrás, pelo que nós resgatamos no histórico dos nossos sistemas, onde a gente registra as atividades de extensão, porque antes não existia o ProEx Web, antes de 2009. Então, é mais ou menos esse período que a gente tem no histórico desse apoio. E o que significa esse apoio? Primeiro, legitimar os cursinhos como uma atividade institucional da universidade. Então, deixa de ser uma iniciativa individual de um grupo de pessoas ou de um docente ou outro, mas passa a ser uma idealização da universidade. Isso é muito importante, porque a gente vai ganhando peso, vai ganhando espaço dentro da universidade. Pensei que uma coisa mudei de ideia, desculpa, me refazer. Então, quando o cursinho ganha esse status de institucional, a gente também ganha, enquanto universidade, a responsabilidade de manter ele, né? Porque só colocar o logo Universidade Federal de São Carlos, logo ProEx, não é um apoio tão significativo assim, né? E uma das formas que a ProEx encontrou de dar um apoio mais sistematizado é por meio da destinação de bolsas para toda essa galera que vocês conheceram aqui e outros professores que vocês não conheceram, que são essas pessoas que estão aqui fazendo isso ser possível para vocês. É uma forma de permanência para esses alunos da graduação se manterem aqui em São Carlos, muitos não são de São Carlos, né? Mas, sobretudo, uma forma de manutenção desse projeto que é tão belo. Então, queria só compartilhar assim, um pouco dos números. Eu não sou muito dos números, eu sou da área da música. Então a gente canta até 8 no máximo, assim, e repete. Então não tem muita necessidade. Mas achei importante compartilhar com vocês esses números para vocês terem dimensão da importância. Então, de todo o recurso financeiro que a extensão recebe, seja por meio do governo federal, seja por meio da arrecadação dos projetos de extensão que acontecem na universidade, em 2024, 46% de todo esse orçamento ele vinha para os cursinhos da UFSCar, para justamente o pagamento de bolsas dessas pessoas que estão aqui fazendo isso acontecer. Em 2025, essa porcentagem subiu para 52%. Então, 52% de todos os recursos que chegam para a ProEx, para a Pró-Reitoria de Extensão, são destinados para esse projeto. E agora, em 2026, a gente acabou de aprovar, semana retrasada, o orçamento da ProEx para esse ano, e 49% do orçamento é para a extensão.
Pode ser pouco, pode ser mais, poderia ser mais, a gente sabe que sim, pelo tamanho e pela importância desse projeto, poderia ser muito mais. Mas se a gente pensar que 50% é destinado para um projeto, enquanto os outros 50% são destinados a todos os outros projetos da universidade, talvez vocês consigam ter a dimensão da importância que é um cursinho popular da UFSCar para a Universidade Federal de São Carlos. Então, vocês estarem aqui é uma grande alegria, porque realmente não adiantaria toda essa dedicação, todo esse empenho financeiro, inclusive, o tempo de trabalho, da organização das pessoas, se vocês não estivessem aqui, né? Então, que bom que vocês estão aqui. E aí eu queria aproveitar que estou aqui, né? Vocês estão aí, eu estou aqui, e eu queria falar da extensão por um lado um pouco mais humanizado, para além desse lugar numérico, para além desse lugar financeiro. E aí eu queria compartilhar com vocês, como eu falei, eu dou aula no curso de licenciatura em música. Não sei se alguém aqui está com vontade de fazer faculdade de música. Se tiver, dá um sinalzinho, eu vou gostar de saber. Que alegria! Eu vou torcer muito por você. Mas então, enquanto professora no curso de licenciatura em música, ou seja, eu estou formando professores, né, futuros professores, eu tenho buscado me adequar às novas necessidades das pessoas que chegam agora na universidade, que é diferente quando eu entrei na universidade, as demandas sociais que são diferentes das demandas que existiam quando eu era estudante. E numa dessas buscas, eu encontrei um livro que se chama Pedagogia da Circularidade, Ensinagens de Terreiro. E é um livro que foi escrito pelo artista e pesquisador da Federal do Sul da Bahia, Tássio Ferreira. E a proposta do livro é usar o terreiro de Candomblé como um espaço de estudo para uma nova pedagogia. E tem um determinado momento desse livro que ele fala uma frase, é só uma frase, mas foi ela que eu guardei e achei que fazia sentido compartilhar com vocês aqui. E a frase é: a cozinha é uma sala de aula. E eu acho que essa frase, ela resume o que é a extensão universitária. Por quê? O que ele está dizendo é que numa cozinha a gente aprende, a gente tem muito para aprender. E que os lugares onde se ensina e se aprende não é somente uma sala de aula, com uma lousa, um professor na frente, um grupo de alunos atrás, com questionários, provas, enfim. Existem esses outros espaços onde as ensinagens acontecem. E aí eu pergunto para vocês, que tipo de coisas vocês imaginam que a gente possa aprender numa cozinha? Alguém tem um palpite? A gente pode aprender a ver uma receita, né? E quais são os conhecimentos que estão por trás de seguir uma receita? Interpretação de texto, né? Medidas. Outras coisas que a gente pode aprender é o efeito de trocar o açúcar por adoçante. Se vocês já tentaram deixar a sua receita um pouquinho mais saudável, vocês trocaram o açúcar por adoçante, talvez em algumas receitas vocês tenham percebido que não deu certo, né? Ou no meu caso, que tem intolerância a glúten, trocar farinha de trigo por farinha de arroz. Não adianta. Então tem coisas que a gente pode aprender numa cozinha, que são o tempo de cozimento dos alimentos, o efeito de uma panela de ferro, uma panela de alumínio. A gente pode aprender porque, historicamente, são as mulheres que cozinham, mas os grandes chefes são os homens. A gente pode aprender muito sobre cultura, porque no Nordeste se come determinados alimentos e no Sul se comem outros, por exemplo, né? Então, a cozinha é um grande espaço para a gente aprender. E a extensão universitária, ela é esse lugar da universidade
onde a gente expande, onde a gente é convidado a expandir essa percepção do que é ensinar e aprender e de quem que ensina e de quem que aprende. Então, se eu for para a cozinha, eu tenho muito pouco a ensinar, porque eu não sou uma boa cozinheira, eu apenas garanto a minha sobrevivência. Mas eu tenho certeza que alguém aqui cozinha e fala assim, eu cozinho bem. Tem alguém que fala assim? Alguém aqui que fala, show, maravilha. Talvez eu tenha muito que aprender com vocês, né? E saber identificar os cheiros que são perigosos, os sons que são perigosos. São muitos os saberes, né? E às vezes coisas que a gente só aprende na experiência. Que alguém pode até falar, não misture cominho com açafrão, não sei, estou chutando, eu realmente não sou muito boa nessa área. Mas a gente só vai realmente entender que não pode, de repente, misturar cominho com açafrão quando comer e, sei lá, adormecer a língua e a gente não gostar dessa sensação. Então, tá vendo quantas coisas a gente aprende? Então, a gente já tem mais informações sobre o que é preciso aprender na cozinha. Aspectos biológicos também, não é mesmo? Então, tudo isso para usar um cenário como possibilidade da gente aprender. Isso significa que quando vocês estão chegando aqui na universidade para prestar fazer o cursinho, prestar o vestibular, vocês não estão chegando vazios. Vocês estão chegando cheios de saberes, cheios de experiências, e quando vocês chegam com isso tudo, com essa história toda para a universidade, a gente que está desse lado também aprende muito. Então, quando vocês partilham alguma coisa que vocês aprenderam, que vocês viram no cotidiano de vocês, alguma emoção que vocês viveram ali com a sua família, quando vocês trazem perguntas, questionamentos, tudo isso também nos coloca desse lado de cá em reflexão e a gente também pode aprender juntos. Esse é um lugar bonito da extensão, né? Onde não é mais só a universidade que tem o conhecimento e que compartilha, nem tão somente como é a universidade que tem o conhecimento e traz para dentro. É um ponto de encontro. Aí eu vou tentar usar a matemática de novo. Não sei por que a matemática está dentro de mim hoje, mas é aquele ponto de intersecção. Vocês já viram essa imagem que tem dois círculos e aí tem um lugarzinho no meio que é a intersecção onde as duas coisas se encontram? Então, a extensão deveria ser esse lugar, desse ponto de encontro, que dali se espalha para a universidade, para a sociedade, para a pesquisa, para o ensino. Então, quando vocês estão vindo para cá, vocês estão entrando, não na universidade, vocês estão entrando nesse ponto de intersecção. E nesse ponto de intersecção, a gente tem uma coisa muito preciosa que foi dita na fala de uma das colaboradoras agora, não me lembro quem, que é o encontro. Olha que coisa bonita, olha que simples, mas quando a gente se encontra, as coisas são possíveis. E quando a gente se encontra com um propósito em comum, a gente está sonhando junto. E quando a gente está sonhando junto, a gente se fortalece para criar futuros diferentes desses futuros que estão escrevendo para a gente. Então, quando vocês estão aqui, vocês estão buscando escrever outros futuros para vocês, para a família de vocês, para o entorno da onde vocês vivem e para a universidade também. E que bonito vai ser se a gente conseguir construir um futuro diferente desse que está aqui, perto da gente. E esse é o meu desejo,
que todos nós possamos construir futuros mais coletivos, com mais encontros, mais pontos de convergência, de intersecção e menos divergência. Só que para isso a gente precisa realmente estar aberto a aprender, a ouvir, a conviver. Então eu espero que esse ano letivo não só seja esse lugar onde vocês vão estudar para realizar uma prova, apesar de que sim, é também, né? Não é não mais, enfim, agora português ficou mais difícil que matemática, mas não é oposição, é soma, né? Que seja esse lugar de estudo, de disciplina, de esforço, mas que seja esse lugar também de construir outros futuros. Muito obrigada pela escuta e eu espero muito reencontrá-los nos próximos anos como estudantes da UFSCar, mas também não só da UFSCar. Desejo muito saber e ter notícias de que vocês foram aprovados em outras universidades também e estejam aí vivendo os sonhos de vocês. Muito obrigada e boa noite.